Capítulo 1142, Intimidando todos os presentes. Tradução do Koan Maal. Revisão. Fresou o padrinho. Este Senhor Lu estava no reino da transformação divina. Li Ming estava apenas na 9ª etapa da destruição da vida. Do reino da transformação divina à 9ª etapa da destruição da vida, isso era uma disparidade de mais de um grande reino. Mesmo que o Senhor Lu não fosse um gênio que agitava as terras, sua força ainda supera alguns dos artistas marciais menos conhecidos do reino da transformação divina de pequenas seitas. Já era espantoso que o punho de Li Ming tivesse ferido gravemente Yue Qian, mas comparado a isso, Li Ming atacar Senhor Lu era absolutamente incompreensível. Esta era a transformação de um deus da guerra nas 9 mortes. Pirralho, você realmente acha que é invencível? O Senhor Lu cuspiu enquanto apertava suas mandíbulas. Mesmo assim, ele não se atreveu a menosprezar Li Ming. Li Ming conseguiu ferir gravemente Yue Qian. Embora isso se devesse em parte ao fato de Yue Qian ter subestimado Li Ming também atacou os dois ao mesmo tempo e o contra-ataque foi apenas um soco casual. A diferença de força era clara. O Senhor Lu recuou e tirou um sabre de uns 5 pés do seu anel espacial. Ao mesmo tempo, todo o seu corpo começou a brilhar com chamas negras. Essas chamas negras condensaram-se atrás do Senhor Lu, formando o fantasma de uma hidra. Essa hidra era mais espessa do que um barril de água e toda a cabeça era feroz e real. As escamas que cobriam as cabeças da hidra eram do tamanho de tigelas e seus longos dentes venenosos brilhavam como uma luz penetrante e implacável, criando uma intenção assassina aterrorizante. Ficou claro que este Senhor Lu fazia parte do clã Hydra. Ao usar o poder de sua linhagem, ele estava usando toda a sua força. Depois que esta Hydra apareceu, todas as suas 9 cabeças se lançaram em direção a Li Ming. Neste momento, o que Li Ming enfrentava não parecia um fantasma formado a partir de energia, mas uma grande, verdadeira e viva Hydra ancestral. Linhagem da Hydra? Esta linhagem é realmente muito comum. Li Ming zumbou. Quando Li Ming estava no continente da queda do céu, antes de matar Yang Yun, seu caminho se cruzou com o de Baiao. Baiao veio do reino dos deuses e foi suprimido e trancado no mar dos milagres. Ele também tinha a linhagem da Hydra. Parece que esta linhagem da Hydra era bastante comum no reino dos deuses. Um mero verme de 9 cabeças quer lutar contra a glória de um dragão verdadeiro. Li Ming gritou, todo o seu corpo emitindo barulhos crepitantes. Esses estalos se juntaram, ecoando, ressoando até formarem o grito estridente de um dragão, impactando diretamente o mundo. E por trás de Li Ming, o fantasma de um dragão azul se formou. O dragão azul era muito menor que a Hydra atrás do Senhor Lu, mas a pressão que ele emitia era inacreditável, um nível completamente diferente. Li Ming revelou propositalmente o poder do seu sangue de dragão. Depois de absorver o sangue de medula de dragão, embora Li Ming não possuísse uma linhagem perfeita do dragão ancestral, isto era apenas porque a sua linhagem não possuía a quantidade suficiente. Em termos de qualidade, o poder da linhagem de Li Ming ultrapassava em muito o primeiro dragão do clã do dragão ancestral. Um besta divina real, um dragão azul ancestral, era inerentemente supressivo para aqueles que possuíam a linhagem da Hydra. Além disso, assim que Li Ming liberou o poder da linhagem do dragão azul, ele também lançou o espaço da energia Ongmeg. À medida que as duas forças se sobrepunham umas às outras, o fantasma da Hydra que avançava na direção de Li Ming enfraqueceu-se rapidamente. Li Ming abriu a força do deus Heregé. A verdadeira essência surgiu de seu corpo, fluindo para a lança de sangue da Fênix. Naquele momento, a lança de sangue da Fênix soltou um som estridente quando o espírito de artefato adormecido dentro dela despertou. Embora este fosse um espírito de artefato elementar incompleto, ainda era um espírito de artefato incomparavelmente raro e precioso. Não era algo com que um espírito de artefato comum implantado pudesse se comparar. Mesmo se a lança de sangue da Fênix tivesse acabado de se transformar em um artefato espiritual, já era uma existência que superava um artefato espiritual no pico do nível baixo. O ataque com a força total de Li Ming, combinado com um artefato espiritual, a lança de sangue da Fênix. Nesse instante, o poder de ataque de Li Ming aumentou drasticamente.
Onde quer que a luz da lança fosse, o espaço se distorcia. A dimensão menor em que este leilão estava sendo realizado não foi capaz de suportar a energia penetrante da lança de sangue da Fênix. Afinal, uma dimensão menor artificial era menos estável que o espaço do reino dos deuses. O gigantesco fantasma de Hidra foi retorcido pela lança de sangue da Fênix. A Hidra gemeu de dor, apavorada. A luz da lança de Li Ming continuou como uma força imparável, aniquilando completamente aquele fantasma de Hidra e continuando a estocar na direção do Senhor Lu. A expressão do Senhor Lu mudou completamente. Ele abriu a boca e cuspiu uma longa cobra negra, tão grossa quanto um polegar. Depois disso, o Senhor Lu cuspiu chamas negras que o envolveram, ao mesmo tempo que escamas negras envolveram suas bochechas e seu corpo. Senhor Lu ainda era uma potência do reino da transformação divinal e, portanto, muito mais forte que Yue Tian. Ao usar o poder de sua linhagem como catalisador, o poder das chamas negras que ele emitiu não era uma piada. Nas lendas, cada cabeça de uma hidra poderia cuspir uma substância diferente, como chamas demoníacas, gelo congelante, veneno e assim por diante. Isto fez com que o clã Hidra se dividisse em 9 ramificações e este Senhor Lu acabou por fazer parte do ramo chama demoníaca. Essas chamas demoníacas negras eram capazes de queimar até mesmo a verdadeira essência. Naquele momento, quando a lança de sangue da Fênix penetrou nas chamas demoníacas negras, elas pareciam perfurar viciosamente a luz da lança como se possuísse uma mente própria, buscando todas as fraquezas possíveis. Xixi. A luz da lança e as chamas negras chocaram-se, emitindo um som áspero. Isso, um artefato espiritual. Não se sabe quem gritou alarmado na multidão. A maior diferença entre um artefato espiritual e um artefato santo era que o primeiro tinha inteligência própria. Comumente, um artefato santo seria controlado apenas pelo artista marcial. A arma em si não tem a capacidade de controlar a energia. Mas, um artefato espiritual poderia lutar em conjunto com o artista marcial para atacar. Isto era como a diferença entre uma pessoa e uma marionete contra uma pessoa e um parceiro vivo. Isto era especialmente verdadeiro se um artista marcial fosse capaz de tornar-se um com seu artefato espiritual e conseguir um caminho de comunicação de coração para coração. Naquele momento, eles não seriam diferentes de aliados em batalha, lutando lado a lado. Artefato espiritual. Essa é uma arma que somente um Lorde Divino ou pelo menos um gênio no nível intermediário ou avançado do reino da transformação divina pode usar. Como Li Ming pode controlar uma nas etapas destruição da vida? Para potencializar um artefato espiritual, era necessário o poder de um mundo. Em outras palavras, é preciso ser uma potência do reino Lorde Divino. Mas, havia também um pequeno número de mestres no reino da transformação divina que podiam usar artefatos espirituais e todos eles estavam fadados a serem os gênios mais importantes. Assim que aquele homem gritou alarmado, sua voz foi imediatamente abafada pela explosão enlouquecedora. Bang! Uma luz brilhante reluziu por todo o salão. As chamas negras foram despedaçadas pelo impacto e a luz da lança também desapareceu. A testa do Senhor Lu estava coberta de suor. Ele rapidamente tentou invocar a sua verdadeira essência para outro ataque, mas o segundo ataque de Li Ming já havia o alcançado. Lança de sangue da Fênix, dança flamejante do lótus azul. Naquele momento, um lótus azul brilhante e cativante floresceu atrás de Li Ming. Este era o domínio de lótus azul. A cada passo que Li Ming dava, uma flor de lótus florescia sob o seu pé. Esta era a fusão das 3 primeiras leis do fogo e até mesmo a quarta também se fundiu. Com a dança flamejante do lótus azul exibida através da lança de sangue da Fênix, um artefato espiritual, o poder deste ataque aumentou em mais um nível. Seu desgraçado! Com pressa, o Senhor Lu atacou com o sabre. Mas, assim que ele o fez, sentiu como se suas mãos estivessem presas a algo estranho, como cordas invisíveis amarradas em seus pulsos. Isso é um mundo de vontade. A projeção de um espírito de batalha. O Senhor Lu de repente liberou sua percepção e viu que existiam incontáveis fios de luz dourada unindo suas mãos. Espírito de batalha no grande sucesso do nível ouro. O Senhor Lu ficou chocado, quase perdendo a compostura.
Ele tentou forçar a abertura dos tentáculos, mas naquele breve momento de restrição, ele não teve mais tempo para fugir da lança de sangue da Fenice de Li Ming. Ele só podia resistir a isso com suas chamas negras. Ping! O fogo negro se rompeu. Diante da luz incessante da lança, as chamas demoníacas duraram apenas alguns piscar de olhos antes de ruir. A lança de Li Ming perfurou o lado direito do peito do Sr. Lu, atravessando diretamente. O Sr. Lu gritou lamentavelmente enquanto o sangue espirrou no ar. Isso. Todos os outros artistas marciais ficaram perplexos, com as palmas das mãos suadas. Que tipo de força de combate ridiculamente feroz era essa? Isso era simplesmente um talento monstruoso. Em particular, Jiang Guo, que trouxera Li Ming para cá, tinha a boca aberta. Ele simplesmente não conseguia se recompor. Ele pensava originalmente em levar Li Ming ao seu lado para ajudá-lo a concorrer à posição de sucessor do chefe da família Jiang, mas agora sentia como se todas as suas ideias fossem simplesmente ridículas. A força de combate de Li Ming não era algo que uma família comum, com a força de uma Terra Santa, pudesse produzir. Mesmo uma grande Terra Santa não seria capaz de fazer isso. Li Ming era um gênio que somente uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto poderia criar. Deus da Guerra da nona etapa da destruição de vida, que tipo de conceito foi esse? Era simplesmente inimaginável. Jiang Guo olhou para a arma de Li Ming, a lança de sangue da Fenice, mais uma vez. Esse era um artefato espiritual de altíssima qualidade. Era preciso saber que, para esses gênios de pico, um artefato espiritual era precioso, mas não impossível de obter. Enquanto eles cultivassem até o nível avançado do reino da transformação divina, suas famílias seriam capazes de forjar ou entregar um artefato espiritual comum para eles. Mas o artefato espiritual de Li Ming era claramente diferente. A fim de estimular um artefato espiritual para o movimento de batalha, era necessário o poder do mundo que foi criado dentro do artista marcial. Por depender apenas da verdadeira essência, era extremamente difícil fazer isso. Isso porque o poder de um mundo era, em termos mais simples, todo o poder que poderia existir em um mundo. Havia verdadeiramente essência, o poder da vida, energia de origem do céu da terra e a energia da fé de todos os seres vivos. Somente combinando todos esses vários tipos de poderes era possível ativar um artefato espiritual. Mas Li Ming era apenas um artista marcial na nona etapa da destruição da vida que tinha formado apenas a semente de um mundo. Então como ele poderia produzir o poder de um mundo? Se ele pudesse controlar a lança de sangue da Fenice, isso só deixava uma possibilidade, e isso era que Li Ming estava interligado com a lança de sangue da Fenice em sua mente e coração, e ela, de boa vontade, permitia que Li Ming a usasse. O espírito de artefato neste artefato espiritual tinha uma chance extremamente alta de ser um espírito de artefato original. Isso significava que era um espírito de artefato criado pela própria arma. O crescimento do espírito de artefato também aumentaria a qualidade do artefato espiritual. Na verdade, apenas relacionado a um material físico de um artefato espiritual, desde que se fundisse ele com vários tipos de materiais raros e celestiais, aumentando a qualidade do seu material. A única parte extremamente difícil era o aprimoramento do próprio artefato espiritual. Um artefato espiritual que poderia crescer e ser constantemente aprimorado era muito diferente de outros artefatos espirituais que eram criados e colocados na classificação após serem forjados. Não havia como compará-los. Para combinar um discípulo júnior com um artefato espiritual que tinha seu próprio espírito de artefato original, que tipo de luxo extravagante era esse? Mesmo uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto não teria coragem de fazer isso. Quando Jiang Guo combinou isso com a cena de Li Ming jogando várias centenas de milhões de pedras solares violetas para comprar aquela garotinha, ele finalmente percebeu que tinha subestimado muito a experiência de Li Ming. Se ele fosse apenas rico, então era possível que ele tivesse tropeçado em alguma grande chance de sorte e descoberto algum tesouro. Mas, um verdadeiro artefato espiritual com seu próprio espírito de artefato original, que poderia comunicar-se como um só, era impossível de obter através de chances de sorte sozinho.
Isso porque um artefato espiritual deve ser refinado por outra pessoa, portanto era impossível ter uma compatibilidade tão alta para se fundir, então deveria ter sido impossível para Li Ming usá-lo. A única explicação razoável era se um mestre da seita de uma grande seita ajudasse Li Ming pessoalmente a forjar tal arma com inúmeros materiais celestiais. E finalmente, havia também a força terrível e o talento horripilante de Li Ming. Era impossível que tal personagem aparecesse em uma pequena família. A origem por trás dele deve ser horripilante ao